eu já me assustei, eu não tava preparada pra aquilo. Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou estar falando sobre nada mais, nada menos do que a prova da EPICAR 2023, né? A prova desse ano que eu tava com o intuito de fazer, eu tenho estudando aproximadamente 2 anos. E eu vou contar tudo aqui pra vocês sobre a minha experiência, meu desempenho na prova, meus erros, tudo. Então, vamos lá, vamos começar aqui bem do basicão, né, pra quem não manja muito do assunto. Prova da EPICAR, também conhecida como a prova para ingresso na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, é uma prova que, como propriamente dita, é para ingressar nessa instituição militar, né, que é de nível ensino médio, ou seja, você entra lá, você refaz ensino médio. Pra quem aí já tá se perguntando, nossa, mas vale a pena? Sim, vale muito a pena. E a prova ocorre uma vez por ano, mas esse ano ocorreu dia 7 de julho. Inicialmente era dia 3, só que eles mudaram a data da prova, provavelmente porque tinha caído na mesma data da prova do Colégio Naval. Então, é isso, assim, uma introdução básica que vocês têm que saber. Bom, pra quem não sabe, é uma prova bastante difícil, assim, mas ela é feita pra o nível do ensino fundamental, né? Só que aborda assuntos, matérias bem específicas que a gente não costuma ver muito no colégio, né? Então, por isso que é uma prova considerada bastante difícil. A prova é composta por 48 questões e uma redação, das quais 16 são de matemática, 16 de português e 16 de inglês. Esse ano a quantidade de inscritos para a prova foi de aproximadamente 20 mil, assim, pela estimativa que eu encontrei, né? Fontes, o William do Alcateia, tá, gente? Não tem números oficiais, né? Geralmente se faz uma estimativa a partir dos documentos oficiais postados no site da FAB sobre a quantidade de inscritos, a quantidade de páginas e candidatos por folha que tem na parte da inscrição. E são 130 vagas no total, das quais 110 são para homens e 20 para mulheres. Como eu disse no início do vídeo, eu comecei a estudar há mais ou menos 2 anos, fevereiro para março de 2021, só que eu acho que no começo, sabe, naquele início de carreira, quando você ainda tá aprendendo a estudar também, né, porque estudar para concurso é bem diferente do que estudar para escola e requer de uma disciplina maior, sabe, você tem que ir por vontade própria, estudar lá, principalmente eu que eu comecei com cursos online. Eu tinha que sentar lá eu mesma estudar, organizar meus tempos, meus horários. O bom é que tava na pandemia, né? Mas pra quem agora já acabou a pandemia, tá tudo presencial. Então eu vou trazer um vídeo aqui no canal como eu faço pra conciliar os estudos, né? Então é isso, faz quase 2 anos estudando aqui para concurso militar, é uma experiência muito boa e você consegue uma base impressionante, né? Dependendo da dedicação e do desempenho que você bota no dia a dia, né? Sempre costumo falar que a sua aprovação não é somente no dia da prova, né? No dia da prova é um dia muito importante, mas o pequeno esforço do dia a dia seu é o que vai garantir a sua aprovação. Bom, agora, antes de falar sobre a prova mesmo, eu vou falar um pouquinho sobre como foi minha preparação no dia anterior à prova, né? Eu tava bastante relaxada, assim, eu tentei relaxar, não assisti nenhum aulão de véspera, nada. Eu tava bastante ainda, tipo, eu tava fresquinha com a matéria do curso, né? Eu tava fazendo intensivão, Semana Baltar. Falando aí, um beijo pro Baltar, você é incrível. Recomendo muito o curso, eu vou deixar o Instagram dele aqui. O meu Baltar Preparatório, professores incríveis, e o Baltar por si mesmo ele ensina a matemática de outro jeito, que é incrível, tá? Eu fiz então a semana EPICAR do curso do Baltar e no sábado, dia anterior à prova, eu não fiz nada. Sim, eu relaxei, tomei banho, né, tipo, eu nem sentei pra assistir filme, eu tava mais tentando me preparar mentalmente, eu dormi direitinho e tudo mais.
né? E foi isso, eu arrumei minhas coisas, preparei minha roupa, né? Que é bom sempre deixar. Eu testei as canetas que eu ia levar pra prova, né? Deixei tudo prontinho e é isso. Esse foi o dia anterior à prova. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o dia da prova. Bom, eu acordei muito cedo. Eu não dormi direito, eu tava muito nervosa porque foi minha primeira e última tentativa para a EPICAR. Pra quem não sabe, a EPICAR é uma prova que tem limite de idade, né? Nunca tinha feito a prova antes, eu fiz a prova da EAR, só que é muito diferente, sabe? Eu não tava na prova da EAR com aquela pressão de que era a minha última tentativa e eu acho que essa pressão me afetou bastante no dia da prova, que eu fiquei muito nervosa, ponto de não dormir direito, né? Eu fui praticamente assim, muito nervosa, agitada pra prova, isso me atrapalhou bastante. Enfim, eu saí, eu acho que eu acordei 5 horas, eu saí umas 6 de casa, talvez, eu não tô lembrando direito, fui com o meu pai. A prova era em São Caetano do Sul, então dá uns 40 minutos daqui, né? Aí eu tinha comido algo de leve, agora eu não tô lembrando porque faz muito tempo, né? E aconteceram tantas coisas durante a prova e o meu processo de estudos agora, né? Tô dando spoiler aqui que eu não passei, né? Enfim, chegando lá, não tinha equipe do Estratégia, tava buscando o professor Ismael Santos, né, que eu adoro muito o professor Ismael, ele me ajudou bastante também. Vai estudar! Em relação aos estudos pra EPICAR, mas eu achei um grupo de amigos lá, né, que eu sou aquela mina que tá nos grupos do Zap, e eu conheci um pessoal já virtualmente, né, a gente se juntou lá antes da prova, falando aí, um abraço pro Gabriel Ferreira, pro Breno Nobre, pro Brendel, não lembro do seu sobrenome, e pra Karina, pra Ana e pra todo o pessoal aí que eu encontrei antes da prova, né? Que deu lá pra relaxar, dar uma descontraída, ajudou bastante. Aí a gente entrou todo mundo na prova e, por curiosidade, tinha 2 pessoas que eu conhecia na mesma sala que eu. Aí isso foi bacana também, porque antes da prova, assim, deu pra conversar, deu pra, tipo, dar uma descontraída, né? Que eu acho que isso ajuda bastante no momento que você tá tão nervoso. Aí começou oficialmente a prova. Bom, a prova tem muita coisa pra contar aqui pra vocês. Essa prova foi exatamente essa prova que eu fiz no dia. Eu tô com ela aqui, guardei ela especialmente pra esse vídeo, né, que eu tô prometendo faz um bom tempo aqui no canal. Então, eu tava lá na sala, né, de boa, aí eles passaram as instruções sobre a prova e tudo mais. Foi bem tranquilo, como sempre. O tenente e a sargento super simpáticos, né, à disposição, fazendo aquela verificação para ver se tá todos os documentos ok, né, o cartão de respostas, a prova, folha de redação, tudo certinho, a revisão normal, assim, de qualquer prova vestibular sempre tem, né, ver se estava lacrado e tudo mais. E aí começou oficialmente a prova, né? Quando eu recebi a prova, o tenente pediu pra gente dar uma olhada, ver se estava tudo certo, todas as folhas certinho e tudo mais. E eu peguei na prova e eu me assustei. E agora, Giovanni? Ficou perdido no meio do mato? Eu tava folheando assim, né? E eu vi que português tinha muito texto. Eu já me assustei, eu não estava preparada para aquilo. Bom, a minha metodologia de prova sempre foi a mesma, né? Desde que eu comecei a estudar não, eu sempre alterando um pouco, né? Mas a que mais funcionava para mim nos simulados era de começar pela parte de inglês, que tá aqui, né? Que veio praticamente na ordem certinha aqui. Aí veio a prova de português, que eu vou mostrar aqui pra vocês também. Português, muito texto, muita interpretação. E por último, mas não menos importante, nossa querida matemática, né? Prova de matemática. E aqui a folha de redação. Bom, como de costume, primeira coisa, abri a prova, tudo mais, tava vendo se tava tudo certo, pá. Fui ver o tema de redação.
lindo, maravilhoso. Eu adoro ver o tema de redação antes de começar oficialmente com a prova, porque eu gosto de já criar um repertório, fazer um planejamento na minha cabeça sobre que argumentos são mais fortes que eu posso usar para isso. Aí ler a prova de português, que eu sempre uso de texto de apoio, né? Então, primeira coisa foi ler o tema da redação, que tá aqui em cima, ó, não sei se dá pra ver no vídeo, e dizia: é correto julgar o comportamento de uma pessoa pela aparência do seu corpo? Gente, que tema de redação, hein? Aí aqui eu fiz um rabisquinho, né, sobre o que eu ia botar. Mas é só tipo isso, assim. Depois eu fui direto pra inglês, que é a parte que eu sempre começo. Em relação a inglês, eu senti que o texto veio um pouco mais pesado, assim, pra mim, né? Meu forte sempre foi inglês. E eu senti que veio um pouco mais pesado, o vocabulário um pouquinho mais denso, que geralmente... E normalmente eu sempre lia o texto de inglês uma vez e já dava pra fazer a prova normalmente, né? Dessa vez eu tive que ler 2 vezes e ainda tinha que voltar no texto de acordo com algumas questões. Outra coisa que me chamou a atenção na parte de inglês é o quadrinho. Nunca na minha história de todas as provas anteriores que eu fiz, isso eu fiz bastante, tá? Eu acho que nunca vi um quadrinho na parte de inglês, né? Inglês também é uma matéria bastante recente pro nível da prova da EPICAR. Eu nunca vi isso em nenhuma prova de inglês da EPICAR. Seguindo para português, aqui temos... Ai, cadê? Aqui, ó. Nosso lindo, maravilhoso texto gigantesco que tratava sobre o julgamento de criminosos pela sua aparência, né? Agora que eu tô lembrando aqui, como eu disse, faz tempo, né? Aí, o texto veio diferente, assim, geralmente era algum texto científico, sabe? Ou algum texto mais... assim, jornalístico, sabe? Dessa vez não, veio como se fosse... Eu tive a impressão de que era meio que uma história, sabe? Não era bem, assim, uma questão que eu tava habituada com a prova. Eu senti bem pesada. Teve gente que me disse: nossa, eu senti super de boa o texto e tudo mais. Eu tive que ler esse texto, gente, 3 vezes. Geralmente eu lia 2 no máximo. Na primeira eu já conseguia pegar e tudo mais. Eu tive que ler 3 vezes. Eu acho que aí tá um erro que eu vou apontar depois também. E português é isso, né? Pouquíssima gramática, foi basicamente tudo interpretação mesmo, vários textos, né? Uso de vírgula, sempre no texto 1, texto 2, texto 3, indique a alternativa correta. Foi muita, mas muita interpretação. E eu tinha focado exatamente mais na parte de gramática, né? Então é isso. Estejam sempre preparados para tudo, porque a prova pode te surpreender completamente. Por último, temos aqui o pavor de todo concurseiro. Sim, ela mesma, matemática. Matemática, gente, veio mais fácil. Sim, prova de matemática veio mais fácil. Depois da prova, eu não assisti a correção da prova, tá? Até semana passada eu assisti a correção dessa prova, porque eu fiquei tão mal que eu não tava conseguindo, sabe? Eu me senti muito mal porque era uma prova realmente mais fácil, né? Quando eu assisti a correção, e todo mundo, inclusive, mencionar que era uma prova mais fácil, né? Por conta da pandemia. Isso é assunto para outro vídeo. Então, matemática, eu tava esperando algo mais difícil. E eu já vou explicar aqui pra vocês meus problemas, meus apontamentos em relação à matemática. O que não caiu é função, problema de torneira, aquele do fulano que sai do restaurante e não pagou, né? Isso me chamou bastante a atenção. Caiu muita porcentagem, polinômio. Outra coisa que me chamou a atenção também, essas expressõezinhas numéricas. Eu adorava fazer elas, só que quando tinha número. Eu achei que ia cair com número, né? Coitada, achou bem errado. Em relação a isso, como eu perdi bastante tempo com o texto de inglês, né, que é a prova que eu faço primeiro, matemática geralmente eu deixo para segunda. Eu fiz o que dava de matemática, fui para português, lá perdi tempo de novo com o texto
então eu perdi bastante tempo nessa prova, né? Sendo assim, eu tive, com a correção, o gabarito oficial, eu tive, inclusive aqui, ó, tem bastante exercícios que eu tive que chutar. Eu sempre anoto quando eu chuto os exercícios, né, pra saber, porque eu tava sem tempo, eu tive que chutar, eu já tinha feito os que eu tava com facilidade, só que como o padrão da prova veio diferente, eu acho que isso afetou mais do que a dificuldade dos exercícios, né, porque você se acostuma a um padrão, isso me afetou mais, eu chutei várias questões, realmente era pra eu ter acertado 8 questões e eu marquei uma errada no gabarito. Então, assim, não façam isso, né? Tenham muito cuidado. Eu teria acertado 8, né? Então, já dei um spoiler aqui na nota em matemática. Certo? É isso em relação à prova de matemática, né? Eu vou fazer os meus comentários sobre o que eu pessoalmente podia ter melhorado. Mas é isso, a prova veio legal, assim, sabe? Não era nada de absurdo, assim. E é isso. Só lamentar, né? E por último, eu fiz a minha redação, né? A redação eu fiz o rascunho bonitinho, né? Quando eu tava em matemática, eu não sabia fazer os exercícios. Eu disse, pelo menos vai que eu passo, eu vou me garantir na redação, né? Então eu fiz aqui minha redação bonitinha, passei a limpo, eu achei um tema legal. E redação eu fiz 3 parágrafos de argumentação, coisa que eu nunca tinha feito antes, né? Mas eu achei que eu tinha argumentos suficientes para trazer, né? Eu sempre me baseio um pouco no meu senso comum, no que eu sei, no que eu estudei de redação, mas eu me baseio bastante também no que está apontado na prova. Então, é isso em relação às minhas observações sobre a prova em geral. Prova muito bonita, muito gostosa. Desejo o melhor a quem vai fazer EPICAR. E é isso. Agora, sem mais delongas, o meu desempenho em cada matéria dessa prova lindíssima, tá? Em português, eu acertei 8 de 16 questões, dando uma média de 5, né? Exatamente 5. Eu esperava um pouquinho mais, porque eu sempre fui boa de interpretação de textos. E é isso. Matemática, 7 acertos dos 16, média 4,3. Como eu disse, eu marquei uma errada no cartão de respostas, né? Só que como não pode rasurar, não pode aplicar e tudo mais, eu acho que... Agora eu não tô lembrando, mas eu acho que na hora eu tinha percebido, sabe? Mas não dá pra mudar, né? Então tinha que ir assim mesmo. E se eu não tivesse marcado errado, talvez eu teria ficado com 8. Em inglês, eu fiquei bastante decepcionada, porque inglês sempre foi minha melhor matéria. Eu vinha gabaritando simulados, né, acertando 14 no mínimo, 14 das 16, né, ia variando 14, 15, 16, sempre ia variando. E na prova, eu acertei 11 das 16 questões, o que me deu uma média de 6,8, né. Acho que nenhuma das 3 matérias, assim, foram satisfatórias pra mim, né, dava pra ter feito bem melhor. O que me atrapalhou bastante na prova foi o nervosismo, mas eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. Então é isso, aqui atrás tem o negócio pra lacrar o celular e tudo mais. Deixo lá de motivação, tá? Porque mesmo que eu não tenha passado, eu acho que me ajudou a ter uma base excelente. Agora eu tô estudando pra Academia da Força Aérea e vamos com a linha das artes. O que eu posso apontar em relação aos meus erros pessoais da prova? O que eu acho que eu podia ter melhorado para ter um desempenho melhor? Nervosismo, tá? Então, eu deixei muito que o nervosismo me levasse no dia da prova. Nos dias anteriores da prova, tudo bem, né? Eu acho que é bem normal a gente estar nervoso, só que na hora da prova, sabe? Você tem que estar preparado pra tudo, né? Aí, já, ponto número 2,
esteja preparado para tudo. Eu fiquei bastante nesses assuntos aí que eu tava vendo que estavam caindo mais, principalmente no final, em vez de dar um foco lá mais para frações algébricas ou polinômios, né? Eu foquei mais na questão de setor circular, função, que eu tava tendo muita dificuldade, eu foquei mais nisso, porque eu tava vendo que caía todo ano, né? Então esteja preparado para tudo. Número 3, eu acho que tem que gerenciar melhor o tempo, né? Fazer mais simulados. E os simulados eu sempre fiz eles no meu quarto, então o que eu acho que eu deveria começar a aplicar agora, né? Fazer simulados em outros lugares, já seja o quarto da minha irmã, na cozinha, sala de estar, sabe? Um lugar que não seja sua zona de conforto, porque a prova não vai ser sua zona de conforto. Você vai estar desconfortável, você vai estar nervoso, você vai estar lá. Cara, na hora da prova parece que tá o mundo contra você, principalmente quando você vê, não tava esperando aquilo na prova, né? Então é isso, não sai um pouco da sua zona de conforto. E por último, eu acho que, assim, sempre dá pra... o que eu vou aprender com esses meus erros, né? Estudar mais, não desistir, né? Continuar estudando, como eu disse, a prova da EPICAR me deu uma base excelente. Eu tenho ido muito bem em matemática na escola também, graças a Deus. E português principalmente, né? Eu percebi uma evolução bastantemente grande. E isso ajuda pra vida, né? Mesmo não tendo um resultado muito satisfatório, eu consegui uma base muito satisfatória, né? Então é isso. E em relação à anulação de questões, sim, de fato, eu esqueci de pontuar isso aqui, né? Esqueci de trazer isso aqui, agora eu tô lembrando. Anulação de questões também me surpreendeu bastante, que nenhuma das 48 questões foi anulada, e eu achei a média bem desproporcional, sabe? Assim, eu analisei um pouco a lista de aprovados e tudo mais. No primeiro colocado gabaritou todas as 3 matérias, né? E eu não vi os resultados da redação, né? Mas assim, o número talvez 900 para 1000, eles já estavam numa média assim, bem na média, sabe? Tipo, então assim, eu achei bem desproporcional essa parte, né? Mas eu não sou especialista em análise de concursos e resultados, então é somente minha opinião, né? Lembrando sempre que esse canal é dedicado a vocês, trazendo a minha experiência, né? Algumas dicas que funcionam pra mim, lembrando que não sempre vai funcionar pra todo mundo, não sempre vai ser a melhor coisa pra você, né? Talvez você tenha outros métodos, outras coisas que funcionem melhor, então é puramente pra expressar a minha experiência. E se você quiser aplicar e sentir que te ajudar, pode ficar à vontade, né? Mas eu não tô citando aqui nada a ninguém. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado aí pra quem tinha essa curiosidade de saber como fui na prova, né? Ou saber um pouquinho mais sobre a prova da EPICAR, sobre a interpretação de outras pessoas sobre a prova desse ano, né? E a você que está estudando aí para o seu concurso militar, não desista, vai dar certo e todos estão na mesma, né? Todo mundo tá se esforçando, lutando. O importante é que não exista a palavra desistir no nosso vocabulário. E vamos rumo à farda, rumo ao ninho das águias, tudo. Vamos lá, né? Então é isso. Espero que tenham gostado. Quem quiser se inscrever, fique à vontade. Eu agradeço muito, curtir o vídeo também, compartilhar. Então é isso. Bons estudos!